balançou. Glória a Deus. Deus é bom. Dá chá pro povo, Jana. Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia. Deixa eu dar um pouquinho pra cá. Ela veio hoje, gente. Ela acordou, foi? Ela acordou. Terça-feira de guerra. Terça-feira de vitória. Terça-feira de unção. Eu creio, em nome de Jesus. Esse é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele. Glória a Deus. Não fale morte, fale vida. E se você vai entrar aí, não fale morte, fale vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acorda, povo de Deus. Lourdes Barbosa. Coloca aí, minha irmã. Não vou falar morte, vou falar vida. Fica mais bonito, né? Não vou falar morte, vou falar vida. Nilda Santos, Deus abençoe. Coloca aí, irmã Célia, irmã Vilma. Não vou falar morte, vou falar vida. Claudilene, Deus abençoe. Não vou falar morte, vou falar vida. Bom dia, Shalom. Deus é bom demais. Aleluia. Edinalva Silva, Deus abençoe. Valéria Fernandes. Valéria é a esposa de Zé Matuto, é? Valéria Fernandes. É. Zé Matuto, Deus abençoe. Jucineide Oliveira, bom dia, Shalom Deus. Coloca aí, não vou falar morte, vou falar vida. Nossa irmã Luciana Romilda, Deus abençoe. Não vou falar morte, vou falar vida. Fátima Macena, Deus abençoe. Risonete. Não vou falar morte, vou falar vida. Vamos lá. Isso, irmão José, ele já colocou. Não vou falar morte, vou falar vida. Nossa irmã Nilda. Janaína, lá no Parque 18 de Maio. Não vou falar morte, vou falar vida. Nossa irmã Célia colocou. Nossa irmã Romilda colocou. Janaína Rafaela, não vou falar morte, vou falar vida. Deus abençoe, filha. Bom dia. Valéria Fernandes, Zé Matuto, não vou falar morte, vou falar vida. Aleluia. Deus é bom. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Nossa irmã Gilda Almena, bom dia, paz do Senhor. Coloca aí, irmã, não vou falar morte, vou falar vida. Danilson Soares, eu acho que é isso. Não vou falar morte, vou falar vida. Amém, meu irmão? Deus é bom demais. Vilma Maria, Deus abençoe. Quer dar uma palavra para o povo, Jana? Glória a Deus. O que é que a gente vai ter hoje, Jana? Culto de oração. Não, tem que falar ali. É o que hoje? Culto de oração, guerra. Acorda, Jana. Hoje nós temos culto de oração. Confissão de fé. Confissão de fé. O povo está ali, vamos lá. Confissão de fé. Estaremos trazendo os céus à terra através das confissões de fé, através da palavra de Deus. Peço oração pelo meu filho, Tiago Martins. Vamos crer em salvação também. Joelma Guimarães, Deus abençoe. Não vou falar morte, vou falar vida. Silvana Rodrigues, bom dia, Deus abençoe. Amados, hoje à noite, 19h30, enquanto nós entramos no ar, creia que há um poder sobrenatural quando nós alinhamos a palavra com a palavra de Deus. Os céus beijam a terra. É isso, né? Os céus se unem à terra para fazer aquilo que nós estamos crendo e falando. E vou dizer algo para você, viu? Nesse culto de oração, não é a tua oração que vai fazer com que as coisas aconteçam, mas é aquilo que você crê. Se você ora sem crer, não vai acontecer. Mas aquilo que você crê, Deus vai manifestar na tua vida para a glória de Deus. Então vamos colocar aí, não vou falar morte, mas vou falar vida. Arivonaldo, Deus abençoe, meu Deus. Coloca aí, não vou falar morte, vou falar vida. E eu creio que essa mensagem, ela está chegando
lá em Rio Grande do Norte, está chegando na Paraíba, está chegando em Joinville, está chegando em São Paulo. E essa semana que passou, eu vou olhando os stories aqui, está chegando lá em Portugal, lá com nosso irmão Wellington, né? E que essa palavra, como nós estamos declarando, que chega aos 4 cantos deste mundo, através desse instrumento que é a internet, através da rádio, né? Sabemos que a rádio ela tem uma limitação aqui na cidade, mas a internet ela vai para o mundo inteiro. Então estamos aqui. Edilson, coloca aí, meu irmão. Não vou falar morte, vou falar vida. Cícera Maria, Deus abençoe, minha irmã, dia de paz, dia de bênção. Não vou falar morte, vou falar vida. E nisso, amados, você pode ser um patrocinador, um mantenedor, um semeador desta obra, dessa rádio, não é? Nós estamos aqui com uma direção divina e sabemos que é Deus que vai levantar semeadores, né? Eu vou aproveitar esse tempo que a gente está aqui para no finalzinho a gente não estar falando, que toda vez eu fico constrangido. Se você quer ser um semeador, o nosso Pix, né, do Ministério Palavra da Fé, 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir. 24 862 422 1000 contra 34. Preste atenção. Se uma programação dessa, de 7h30 da manhã até as 8, está chegando lá na Paraíba, Santa Rosa, chegando em São Paulo, Santo André, chegando em Joinville, Santa Catarina, e está chegando lá em Portugal, amados, que você possa se tornar uma pessoa que seja um semeador, e essa obra ela vai alcançar os 4 cantos. Alcione Santos, Deus abençoe. Depois nós começamos, né? Eu creio. Coloca aqui, não vou falar morte, vou falar vida. E vamos viver milagres, para a glória de Deus. Então, amados, Cícera Maria, que Deus abençoe. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, estamos alinhando os céus com a terra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós vamos entrar no ar agora. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A partir de agora, o programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia. Não fale morte, fale vida. E essa terça-feira, esse dia que Deus fez, hoje é dia 10/6/2025. E nós vamos declarar aquilo que é a vontade de Deus. Vamos começar com uma confissão de fé. Vamos rasgar a nossa alma na presença do Senhor. Vamos declarar o Salmo 121 na nossa vida. E sinta a presença poderosa de Deus nessa manhã, na tua vida, no teu trabalho, aonde você estiver. Declare bem forte, diga, eu declaro. Eu declaro. Eu profetizo. Eu profetizo. Que hoje. Eu elevo os meus olhos. Para os montes. Para os montes. E confio. O meu socorro. Vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Não permitirá. O meu Deus. Não permitirá. Que meus pés vacilem. Não dormirá. Aquele que me guarda. Eu declaro. Eu profetizo. Que o Senhor é o meu guarda fiel. Está me protegendo. Em todos os momentos. De dia. Nada poderá me ferir. Nem o sol abrasador. De noite. Estou seguro. Sobre sua proteção. O Senhor guarda. A minha vida. A minha saída. A minha entrada. Desde agora. E para sempre. Eu confio. Plenamente. Na proteção. Do meu Deus. Meu refúgio. Seguro. Em nome de Jesus. Eu declaro. Que a minha casa está protegida com uma muralha de fogo. E a minha vida também. Quem crê diz amém. Amados, essa é a nossa confissão de terça-feira. E logo mais à noite, 19h30, teremos outras confissões. Mas será de ataque. Temos armas de ataque e armas de defesa. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Papai do Céu a sua unção necessária, sabedoria, que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade nessa programação,
não para falar aquilo que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Minha esposa vai orar agora, em nome de Jesus. Vamos entrar no plano da oração, no plano da graça, em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, eu consagro a Ti este dia, que seja Aleluia. feita a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Guia nossos passos, fortalece nossa fé. Aleluia. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo, Espírito Usa Santo. Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 10/6/2025, Deus está marcando um encontro contigo agora nessa manhã. Amados, existe algo como declaração, profetizar, crer, e a palavra do Senhor nos ensina, em Tiago, capítulo 3, verso 2, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, veja bem, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Amados, qual a primeira coisa que você disse nessa manhã? Eu já profetizei sobre minha vida. Minha esposa também já profetizou sobre nossa casa. Sobre o que você tem conversado já nas primeiras horas da manhã? Que está ruim, que não vai dar certo, que está cansado, que está doente, que está com problemas. Veja que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 12:37, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras será condenado. Há um poder na vida, há um poder na morte através da nossa palavra. E quando nós tropeçamos, amados, a legalidade que nós damos para o inimigo tomar vantagem sobre nossas vidas é o que sai da nossa boca. E, pasmem, da mesma maneira que o inimigo está esperando uma palavra para destruir a tua vida, Deus está esperando uma palavra, os anjos estão esperando uma palavra para que você possa reinar em vida. Isso mesmo. Como você fala com o seu futuro? Como você fala diante de uma situação? Se não estiver satisfeito com a sua vida, que você está vivendo agora, muda a sua forma de falar. Muda a sua forma de pensar. A Bíblia Sagrada diz que como imagina o homem, e podemos conjecturar como pensa, como fala o homem, assim ele será. Você terá que transformar a tua vida. Pega as promessas de Deus, e são muitas, viu? São muitas promessas de Deus. Toda manhã, de segunda a sexta-feira, a gente está falando uma promessa aqui, falando algo como uma profecia para nossas vidas. E veja que quando nós falamos, aquilo que falamos acontece. Então, amados, sem Deus você não pode mudar coisa alguma, mas em concordância com Deus, todas as coisas são possíveis. Vou repetir. Sem Deus, você não pode fazer coisa alguma. Mas em concordância com Deus, nada será impossível. Nós precisamos, a Bíblia Sagrada diz que poderão andar dois juntos se não houver comum acordo. Há uma necessidade de concordância. Mateus capítulo 17, verso 20. Diga mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, como aquela semente que diz, vou crescer, não quero ser uma hortaliça, eu vou mudar a minha história, Deus vai me ajudar, eu tenho anjos ao meu favor, eu tenho anjos aos meus serviços, eu tenho anjos especiais, aleluia, amados, anjos especiais para poder tocar com a espada flamejante todo o laço que está te prendendo. E eu vou contar uma história aqui, viu, Jana?
eu vi uma pregação, e nessa pregação a mulher ela contou um testemunho, que havia alguém sempre na igreja dizia: tá doente? É pecado? Jana, tá doente? É pecado? Acontecer alguma coisa? Isso é pecado. E teve um dia que essa mulher ela foi acometida de uma enfermidade, e ela precisou ser operada. E aquela mulher dizia: Deus, eu não estou em pecado, porque eu adoeci. Amados, foi sofrimento. Marcaram a cirurgia daquela mulher. E quando ela estava na madorna, que é para poder, no outro dia, ter o desenjume para poder fazer a operação, aquela mulher, ela dorme, ela não parava de falar: Deus, eu não estou em pecado, porque eu adoeci. Deus, eu não estou em pecado, porque eu adoeci. E ela dormiu falando isso. E ela teve uma visão. E a visão que ela teve, um sonho, um êxtase, que viu um homem de branco, chegava perto dela e dizia: eu vou te operar, e você não terá necessidade de ser operado pelos homens. E naquele momento, aquele homem, naquela visão daquela mulher, ele estava com uma espada, só que a espada era flamejante, era fogo puro. E naquele momento ele diz: abra a boca, meu Deus. E saiu uma língua como uma serpente. E aqui dali foi desenrolando, e ele pega aquela palavra que é a espada e corta. E aquela língua em forma de serpente se debate e ele corta a cabeça. E naquele momento ele diz: você não terá necessidade de ser operada pelos homens. E ela acorda já amanhecendo e diz: traga meu médico, eu não vou ser mais necessária ser operada, porque Jesus fez a operação. E ela entendeu que o pecado dela era a língua. O pecado dela era não parar de falar. E naquele momento, a misericórdia de Deus alcançou aquela mulher. Estou falando um testemunho de uma mulher que acusava todo mundo, dizia: está em pecado, está em pecado. E isso, Deus não nos deu essa função de acusador. A Bíblia Sagrada, ela nos assegura que se eu tiver uma fé como um grão de mostarda, e a boca fala que o coração está cheio, por isso que muitas vezes as pessoas oram e nada acontece. Sabe por quê? Porque a oração, sem crer, não vai mudar a tua vida. Mas quando você crê primeiro, então você vai falar. Porque a boca fala daquilo que está o quê? Cheio o coração. Então primeiro tem que acreditar para depois falar. Não adianta falar por falar. E precisamos chamar a existência de coisas que não eram como se fosse. E eu vou dizer uma palavra: não creia em mentiras. Cuidado com aqueles que se levantam dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é a palavra. Passarão os céus e a terra, e essa palavra não passará. Muitas pessoas estão usando Deus para poder se estabelecer, para poder se prevalecer em certos lugares. Vigie, porque antes que Deus fale com alguém para falar conosco, Ele já tem falado conosco em primeiro lugar. Cuidado. A Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quantas pessoas estão deixando de congregar por causa de uma mentira? Quantas pessoas estão se tornando avesso a forma da palavra de Deus, porque eles foram homens que criaram? Não foram homens que criaram. Deus usou vasos para poder escrever essa palavra. E nisto, se nós colocarmos a palavra em evidência, nós vemos a grande maioria declarando que a tradição vale mais do que a palavra. E é onde a Bíblia diz em Marcos capítulo 7, verso 13, que invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Já imaginou que tanta coisa, tanta mentira tem prevalecido na vida do povo de Deus para não crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Quantas pessoas estão hoje morrendo por causa do nome Jesus? A maior religião, né, posso falar assim, é o cristianismo. E é a religião mais perseguida. Não é a minoria. A maioria, os cristãos que falam em Cristo Jesus, são mortos, queimados, cerrados, enforcados, fuzilados por causa do nome Jesus. Recentemente agora, lá na África, uma família, uma tribo completamente
açoitada, queimada às casas, porque não quiseram negar Jesus. Vai chegar um momento que vai chegar um ponto de dizer, você nega Jesus? Amados, eu vou ter que falar já. Quantas pessoas estão sendo pior do que Judas? Judas traiu Jesus com 30 moedas. E tem pessoas que estão traindo Jesus por essa coisa que está acontecendo na nossa cidade. Pela mentira e pelo engodo de Satanás. Quantas pessoas estão trocando a santificação por causa de uma noitada, por causa de bebida, por causa de uma alegria efêmera e passageira, que você pode se alegrar, mas no outro dia é cansaço, é desespero. Quantas pessoas, quantas virgens perdendo as suas virgindades, tendo TSTs contaminadas. Quantas pessoas com um beijo pegando herpes. Quantas pessoas por causa de um relacionamento vem uma gravidez indesejada e nasce uma criança que vai ser um problema, porque não é amada, não foi gerada com amor. Pessoas que estão aí dizendo, eu faço, eu quero com o meu corpo. E você faz. Mas nós temos que prestar conta diante de Deus das nossas vidas. E muitas vezes estamos falando de tanta morte, tanta besteira. Precisamos abençoar nós mesmos. Isso mesmo. Não espere ninguém te abençoar, não. Se levante como um abençoador de você. Isaías 65, verso 16 diz, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Amados, eu quero ser abençoado, então eu tenho que pedir a Deus. Pessoas que confiam em homens, em carne, para poder fazer alguma coisa. Não confie. Maldito o homem que confia em outro homem, na sua força do seu braço. É o Espírito Santo que vai te conduzir, é o Espírito Santo que vai ser o teu professor. Toda arrogância, toda jactância, toda prepotência procede à queda. E veja que a palavra do Senhor nos diz assim, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Isaías 65, 16. Eu declaro, Deus, Criador dos céus e da terra, me abençoa. Aleluia. Nenhuma palavra tem tanta autoridade como o que nós pronunciamos. Porque algo que alguém diz, a Bíblia diz que toda palavra maldita, toda palavra frívola, toda palavra de maldição que lançarem contra você, você tem poder de cortar, condenar. Então o nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás. Por isso que Jesus diz, esquecendo das coisas para trás, ficaram, corro para o alvo, que é Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, a Bíblia Sagrada nos diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não posso viver um presente amarrado no passado. Isaías 43, 19 diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, um riacho no ermo. Deus vai fazer coisas tremendas quando eu esqueço do meu passado. Então aquilo que eu fui amaldiçoado, vivia nas práticas de pecado, amados, a Bíblia diz, vocês já foram, agora não somos mais. E é isso que eu quero que você seja. Seja um instrumento de Deus na terra. Pare de murmurar, pare de trazer palavras torpes à boca. Comece a trazer a bênção que Deus que enriquece. Comece a declarar shalom de Deus na tua casa. Comece a profetizar a bênção. Comece a declarar que não vai faltar, vai sobrar. Comece a declarar que essa doença não é para a morte. Não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas do meu Deus. Amados, o meu Deus fará infinitamente tudo aquilo que eu penso. Ele fará infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, que eu imagino, que eu peço. Eu tenho que me reerguer, a palavra certa é essa. Esquecer o que foi e não viver no passado. Como está escrito em Isaías 43, 18. Porque o inimigo, ele só vai dizer, você fez isso. Ele é o acusador. Ele está colocando pessoas para serem cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, estressadas, de uma maneira dominada pelo medo, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, pela depressão. E Jesus está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É você esquecer de tudo e dizer, Jesus, tu és o meu tudo. João capítulo 6, verso 63,
diz assim: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. As palavras que eu estou ministrando nessa manhã de terça-feira é espírito e vida. Então eu quero declarar aquilo que possa me trazer esperança. Eu não vou trazer à memória aquilo que vai me trazer desgosto, dissabor. Não. O inimigo quer te ver chorando, depressivo, opressivo. O inimigo quer que você vá encher a cara de vinho, onde há dissolução, contenda, porfia, inimizade. Mas hoje eu quero te convidar, vem se encher do Espírito Santo. Pessoas que estão se declarando para as forças das trevas, e elas vão vir para você porque ela precisa de um corpo. E esse corpo tem que ser racional. Muitas vezes nós temos experiências de animais serem possuídos, mas o inimigo das nossas almas, ele quer um corpo racional para poder fazer a sua obra, cirandar na vida das pessoas. Jesus disse: as palavras que eu tenho vos falado são vida. Vida na palavra. Declare coisas que estão escritas na palavra de Deus. Nunca diga eu acho, eu penso, eu imagino. Não. Declare aquilo que está escrito, porque o que está escrito será materializado, concretizado na tua vida. Passará os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E essas palavras que vos tenho dito, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem anda na palavra não anda errado. Quem anda na palavra, confessando-a, ela vai acontecer na sua vida. Sabe algumas coisas, Jana? Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, frases que nós nunca deveríamos falar. E eu repreendo já agora, eu vou falar só como exemplo. Tem pessoas que dizem, meu filho nunca vai mudar. Posso esquecer, quanto mais eu oro, pior fica. Fica mesmo. Porque você está orando por orar. Mas quando você orar crendo, ele vai mudar. Porque o poder da oração de uma mãe, de um pai, se o pai tem o poder de abençoar, o poder de amaldiçoar, já imaginou o que um filho faz? A minha geração era pai, benção mãe, avós, benção avô, benção avó, e a gente recebia a benção dos nossos. Mas hoje, ninguém pede bênção, ninguém estende a mão. Tenho 2 filhos, já de idade, já adulta, já tenho um netinho, e onde chega, benção avô. Mesmo que eu não pareça avô, viu? Meus filhos, benção pai, Deus abençoe meu filho. E é isso que nós precisamos entender. Orar crendo, e não orar, ou não falar por falar. Tem pessoas casadas, Jana, escuta isso que a gente já ouviu muito, né? Em forma de aconselhamento. Casamento simplesmente não funciona, não aguento mais, vou embora, vou me divorciar. Rapaz, você sabe que palavra é essa, destrutiva, para você estar profetizando na sua vida? Onde apenas um diálogo, uma conversa. Porque assim, ô Jana, tem pessoas que quando sai de casa, dá amor para todo mundo, né? Quando chega em casa, parece mais um Hitler. E nisso, a falta de diálogo acaba com o casamento. Pessoas que também dizem assim, eu não consigo ouvir Deus. Deus nunca fala comigo. Rapaz, Deus está falando com você agora. Estamos falando da palavra dele. Deus está falando com você. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz, se quiseres, se eu me obedeceres, vocês vão comer o melhor dessa terra. Amado, se você não escuta a voz de Deus, então você não fala o que Ele está dizendo. Você não replica. Tem pessoas agora que tudo diz assim, eu estou esquecido agora. E diz mais assim, depois da Covid eu não estou me lembrando de nada. Não está você, mas eu. Agora que minha mente está viva, acesa, agora que minha mente ela está ativa, por quê? Eu não vou deixar que uma doença que foi lá no passado venha trazer uma falta de memória na minha vida. Não, eu tenho a mente de Cristo. Então a gente precisa profetizar. Tem outros que dizem assim, parece que eu estou perdendo a cabeça, não estou vendo, não estou entendendo nada. Rapaz, tu tem coragem de dizer isso na tua vida? Eu estou me esquecendo das coisas. Está repreendido em nome de Jesus. Começa a falar a vida. Tu já entendesse que muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou tão burro, misericórdia. Você está se amaldiçoando. Talvez um pai, uma mãe disse, esse menino não vai dar para nada, essa menina não vai dar para nada. Repreendida essa palavra de morte, destruição, começa a usar a palavra de vida. Amados,
Outros dizem assim, eu vou falar aqui porque está sendo bem fluente. Tem pessoas que dizem assim, eu vou juntar esse dinheiro para uma necessidade. Meu irmão, eu vou juntar dinheiro para poder usufruir, porque ele é meu escravo. Tem gente que diz, eu vou juntar isso aqui para quando uma coisa ruim acontecer. Você está dizendo que aquele dinheiro só presta para aquilo. Eu não consigo ter dinheiro, porque quando eu tenho, acontece um desastre. Você está dizendo, rapaz, profetiza, fale vida e não fale morte. Outros dizem assim, eu nasci para viver e morrer só. Eu não nasci para casar. Você que está dizendo isso. E você fala com tanta convicção que as suas orações, dizendo Deus me dá um varão, Deus me dá uma varoa, Deus me dá um casamento, é tão inútil porque você não acredita naquilo que você está falando. E nós precisamos falar aquilo que cremos. Tem momentos que pessoas entram num elevador, numa forma de uma sala e dizem, oxe, eu estou ficando doido aqui, eu estou agoniado, eu não aguento ficar aqui. Isso é síndrome do pânico. Pessoas que não suportam mais ouvir ninguém, eu não aguento. Sabe o que outras pessoas dizem? Eu sou doente, eu sou pobre, nada acontece de bom comigo. Retire essas palavras, arranque. Amados, tudo que é ruim, a gente arranca e toca fogo. Porque a gente não pode ficar com o que é ruim na nossa vida, não. Você tem que viver aquilo que a vontade de Deus nos diz. E a hora já chegou, não foi, irmão? Já passou. Chegou, já vamos finalizar aqui. Amados, você nunca terá um dia perfeito se você não colocar ele nos seus lábios, crendo com o seu coração. Nós declaramos, não vai faltar. Vai sobrar. Isso é palavra de fé, e eu acredito. E mesmo no momento de crise, nós vamos declarar isso. Mas vamos continuar essa palavra amanhã. Amanhã, quarta-feira, e teremos o nosso propósito. Aí eu preciso de tempo aqui para falar, mas é rapidinho. Nós iremos passar, eita Jesus... Nós iremos passar 52 dias orando, jejuando, com o propósito de reconstrução. Minha esposa pediu a Deus, a gente estava pedindo a Deus uma palavra para fazer o propósito, que a gente começou, foi o primeiro, sobre as muralhas, e nesse agora, uma palavra saltou, né, de dentro para fora da minha esposa, e disse, recomeçar. Eu disse, recomeçar, reconstruir, restaurar. Então aquilo que o diabo tocou na tua vida para derrubar, porque nós derrubamos as muralhas que ele fez, mas agora nós vamos reconstruir muros de proteção sobre nossa vida. Seja o muro, seja os muros da minha família, seja os muros da minha casa, seja os muros do meu ministério, assim seja para a glória de Deus. Muralha de fogo. Então, amados, são 51 dias, todos os dias, a partir de amanhã, quarta-feira, nós iremos começar à meia-noite, em 1 minuto, já estaremos começando nosso propósito de reconstruir aquilo que o diabo danificou para a glória de Deus. Derrubamos as muralhas dele e agora nós vamos reconstruir o que ele derrubou em nossa vida. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de milagre, de prosperidade, de bênção. Não declare. Eu vi uma postagem, o Genilson tem que falar, viu? Amém. Olha, eu vi uma postagem dizendo assim, Caruaru está infestada de uma virose. Pois eu digo, Caruaru está infestado da glória de Deus. Amém. E é isso, a glória de Deus. Aonde Deus está, o mal não pode prevalecer. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, a bênção chegará na tua vida. Faço o convite hoje, 19h30, culto de oração, intercessão e confissão de fé. É culto de guerra, viu? Escudo da fé e a espada da palavra será usada naquele momento. E anjos especiais, anjos fortes, estarão a nos ajudar para completar a boa obra de Deus. Vamos finalizar. Jana, quem foi que interagiu conosco nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus? Amém. Quem interagiu foi Lourdes, Nilda, Irmã Célia, Vilma, Claudilene, Edinalva, Valéria Izé, Jucineide, Luciana Romilda, Fátima Maceno, Risonete, Jocélia, Janaína Santos, Janaína Rafaela, Gilda, Daniele, Joelma Guimarães, Lourdes, Silvana, Arivonaldo, Erilson, Cícera, Alcione, Aldeni, Rosilaine, Severina Lira, Nalva, Sueli. Tem mais? Amém. Edileuza, Raife, Paula, Davi, Eveline, Salomão, João Cleones, Ilza, Valéria Marques, Karen Vaz, Valéria Rodrigues,
Girlene, Bilzinha, Liliane, Eliane, Neuza, Amém. Geisa, Glória a Irmã Deus. Cleonice, Maria de Lourdes, Josiane, Silene e todos do Fabrico e Edilza. Amém, glória a Deus. Eu estou pedindo aqui, nisso, quando terminar a programação nossa aqui, ele coloque, seja os muros. E, amados, creia que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, que eu boto pro irmão. Deus é bom demais. Amados, nós vamos finalizar a nossa programação aqui. Machia, reconstruindo os muros. Dá a mão, Jana, e vamos viver hoje o melhor de Deus na nossa vida. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida. Em nome do Pai, Yahvé, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em novidade de vida e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Paz. É isso aí mesmo.